Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo de resumo da aula 3 de cálculo numérico. Bom, nessa aula, pessoal, estudamos o zero de funções, novo conteúdo, como encontrar raiz de uma função. A gente vai falar um pouquinho da teoria geral, a primeira fase, que é o isolamento de raízes, e dar algumas dicas aqui de gráficos, usando o implot, fazer translação, contração, para fazer os gráficos, né? E uso um pouquinho de planilhas eletrônicas, no caso o Excel. Então, encontrar a função, o zero de uma função, bem simples, né? Tem aqui, ó, uma função, encontrar o zero, só lembrar, né? Por exemplo, a função quadrática, encontrar as raízes, onde corta no eixo x, de maneira bem simples aqui, só para ficar bem claro o que nós estamos falando. Outra coisa, pessoal, vou abrir aqui rapidinho, lembrar, o material está todo no site, paulo.mate.br, tá? E esses vídeos são complementos, né? São material didáticos complementares. Não é para se guiar só pelo vídeo. Você tem que assistir a aula. Aqui é só um resumo. Ok? Então, voltando. Então, a fase 1, nós vamos localizar ou isolar as raízes, tá bom? E na fase 2 é o refinamento ou método em si. Lembrando que a fase 1, ela sempre vai acontecer em todos os métodos, e nós vamos estudar alguns métodos. Não temos tempo suficiente para estudar todos, claro. Então, nós vamos falar do método da bissecção, já falamos, inclusive, né? Agora é o vídeo de resumo. Método da posição falsa, método de Newton, tá bom? Então, teorema 1, seja a função f de x contínua, como você aprende isso, a função é contínua quando você desenha, por exemplo, a função sem tirar o lápis. Ela não tem saltos, né? Não tem buracos. F de b vezes f de a menor que zero, quer dizer que tem sinal trocado. Se aqui é positivo, aqui é negativo, ou vice-versa, né? Negativo, positivo. Então, existe pelo menos um ponto que é a nossa raiz. Está chamando de que se. Pelo menos um, tá, pessoal? E a gente já falou na aula que nós vamos fazer isso no formato de uma tabela, só colocando os sinais, né? A gente vai colocar aqui x e y, tem a função, e você vai colocar os valores. Vamos supor 2, 3, 4, e aqui é o sinal, né? Quando tem a troca de sinal, quer dizer que você está de acordo com esse teorema 1. E o teorema 2, ele fala da unicidade, tá? Sobre as mesmas hipóteses, ou seja, a função continua contínua, tá? O sinal continua trocado em A e em B, e além disso deve existir a derivada, e no intervalo agora aberto, ela não pode trocar de sinal. Isso garante que eu vou sair aqui de um ponto aqui onde a função é positiva, e vai vir para um ponto negativo aqui, ó, sem ela voltar, né? Então, vai só descer, ok? Não vai ter isso aqui, né? Desceu, subiu, por exemplo. Então, não tem essa chance. Aqui a derivada seria negativa e aqui a derivada seria positiva. Então, só vai descer, né? Tá descendo aqui, ok? Então, bem simples assim. E lembrando que o teorema 2, a gente vai fazer os gráficos. Mudei ligeiramente, tá? Só para ficar melhor um pouco durante as aulas aí. Aqui está o roteiro de como a gente vai fazer, né, os gráficos. Partindo da função igual a zero, você vai achar duas funções que você sabe trabalhar, g e h. Por isso que nós precisamos muito de usar o implot para relembrar algumas coisas, né? Então, uma coisa equivale à outra. Encontrar onde as duas funções são iguais, né, é a mesma coisa que encontrar o zero da função. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro exemplo, nós temos aqui uma função. Só para isolar as raízes da função abaixo, usar a tabela e gráficos das funções auxiliares. Primeira coisa, igualar a zero, já falamos. E escolher duas funções de maneira conveniente, que nós saibamos fazer o gráfico. Então, fica naturalmente 5 seno de x sobre 2. E essa parte aqui eu vou levar para o outro lado, trocando o sinal, raiz de x mais 9. Então, temos que fazer o gráfico dessa função, que vamos chamar de h de x, e dessa função, que vamos chamar de g de x. Simples assim. E se esse gráfico tiver interseção, quer dizer que tem raiz. Se não tiver, não tem raiz. Tá? Isso lembrando que na avaliação, né, no dia da nossa provinha, será feita à mão. Então, você tem que aprender a fazer isso. Na verdade, é conteúdo do ensino médio. Por isso que eu estou falando funções auxiliares, seno, cosseno, logaritmo, raiz, função quadrática, função cúbica. As funções mais usuais, tá bom? Tá aqui, claro, feito usando a tecnologia. Então, a função em vermelho é 5 seno de x sobre 2, está aqui, bem conhecida, e a função em azul é a raiz quadrada. Então, nós podemos afirmar com certeza que nós temos uma raiz negativa, aqui outra raiz positiva, que está pelo desenho, dá para ver entre 1 e 2, e aqui nós temos uma outra raiz entre 4 e 5. E aqui para frente está meio nebuloso. A gente pode falar muita coisa, teria que melhorar o gráfico. Tem uma ou talvez duas raízes ali, tá bom?
Só lembrando que você vai fazer isso à mão na aula. Então, você tem que jogar aqui no Implot, lembrar dos conceitos básicos. Isso nós falamos na aula. Inclusive, tem material que eu vou mostrar também, tá? Bem no começo do site aqui, eu dei um mini curso esses dias e tem um material que fala sobre isso daí, tá? Tem nivelamento aqui, ó, uso do Implot, tá? Tem funções aqui, tem bastante coisas que nós estudamos aí. E no material de cálculo aqui, logo na primeira aula aqui, ó, serve também como exemplo, nós temos aqui os slides da aula, onde tem esse resumo que nós usamos aqui, ó, tá bom? Então, dá uma olhadinha depois com calma. Bem aqui na frente você vai ver, ó, tá? Falando das funções, falando de deslocamento, translação, vertical, horizontal, reflexão, tudo que nós usamos para fazer os gráficos, tá bom? Cálculo numérico, quinto, sexto período, você já tem que dominar isso. Outro exemplo para usar a tecnologia, e depois faremos um exemplo passo a passo, tá bom? Então, ó, vou escolher duas funções, obviamente vou deixar 3 seno ao quadrado de x, e aqui eu vou levar para o outro lado 2x sobre 5, mais 2, tá? Observe que apareceu um quadrado, isso aqui eu falei que não vou colocar nas nossas avaliações, né? Nós vamos estudar do tipo assim, quando eu tenho uma função e no lugar do x aparece uma expansão, por exemplo, 2x, ou uma translação, x mais alguém, tá? Essas coisas aqui que você tem que saber. Pode ser no y aqui fora, né? 3f de x, ok? Então, elevar ao quadrado, elevar ao cubo, isso eu não vou cobrar, tá bom? Aí tem que usar realmente a tecnologia. Por exemplo, se tivesse seno de x e aqui dentro uma raiz, eu tenho que tentar tirar a raiz. Esses gráficos já são mais difíceis de fazer, mais difíceis, tá bom? Então, aqui é a função g. No nosso caso, são funções simples. Por isso que tem a lista, tem os exemplos já. Mas a gente, na teoria, tem que entender a teoria completa, né? Então, tá aqui, ó, para isso que você vai usar a tecnologia, né? Fizemos os gráficos, 3 seno ao quadrado em azul. Tá aqui, ó. Nesse caso, usei até o Google. O próprio navegador já é uma calculadora gráfica, tá? Você pode usar o Google, o navegador, ó. Só digitar direitinho aqui com a linguagem matemática, separado por vírgula, tá bom? E em vermelho, a reta, 2 sobre x, 2 quintos de x, perdão, mais 2. E a gente pode ver que tem várias interseções aqui, ó, tá bom? Várias interseções aqui, ó. A gente consegue até contar, ok? E aqui embaixo, lembrando da troca de sinal, positivo e negativo, então existe pelo menos uma, negativo depois positivo, existe pelo menos uma, tá bom? Lembrando, quando não há troca de sinal, só para recordar, é o primeiro teorema. Eu posso falar várias coisas, então a gente não pode bater um martelo aqui. Pode ser que não tenha raiz, pode ser que tenha 2, 4 raízes, tá bom? Então, bastante cuidado com isso daqui. E o teorema 2 a gente vai fazer no formato de tabela. Vamos pegar um exercício da lista para resolver aqui e a gente fazer isso. Vou dar uma pausa rapidinho aqui. Pessoal, voltando aqui então, tá aqui a lista 3, ó. Vou fazer esse exercício aqui, depois vocês leiam com atenção, né? Isolem as raízes da função abaixo, fase 1, e falou o que tem que fazer, né? Que não vou ficar lendo isso. Vamos fazer esse exercício aqui, tá bom? 3ln, vamos lá. Então, o passo a passo desse exercício. Primeira coisa aqui, escrever o exercício, né? Nós queremos aqui fase 1, ó, fase 1, que é a fase do isolamento, e a nossa função f de x, 3ln de menos 2x mais 4. Falei bastante dessas funções na sala de aula, tá? Então, se você não conhece essa função, tem que dar uma revisada, conversa com um colega aí, ou pesquisa, usa o Implot. Vou dar as dicas aqui nesse vídeo aqui. Vamos fazer passo a passo. Então, a primeira coisa igual a zero, para ganhar tempo eu vou fazer aqui, escolher duas funções. Então, eu posso deixar assim, ó, 3ln do lado de cá, menos 2x mais 4. E tudo, o restante vai para lá, menos 2x menos 1. Começando, deixa eu separar as cores aqui para ficar bem claro. De vermelho, vou falar mais fácil logo a reta, né? Vou passar. Isso aqui a gente já sabe, ó, a função g de x, uma reta. Não tem muito o que falar. Então, se você está no cálculo numérico e não sabe fazer o gráfico de uma reta, tá complicado, né? Aí tem que parar, pensar um pouco, estudar, revisar. Já está muito atrasado. Vou falar do ln aqui, tá? Então, a reta, o que nós podemos falar assim? Já decrescente. Passa no menos 1, isso faz uma continha bem simples aí, você vai ver que no 0,5, né? 0,5 vezes menos 2, menos 0,5, perdão, ó, vai passar no menos 0,5 aqui, só para lembrar. Vai dar 1 com menos 1, 0. Então, tem que lembrar disso, né? A reta aqui, ó, bem simples. Decrescente, passa no menos 1, tá aqui o menos 1,
e no menos 0,5. Então, vai passar aqui e aqui. Você faz o gráfico. Aqui está meio difícil, que eu estou usando, né, a prancheta eletrônica, fica difícil. Depois a gente vai melhorar isso aqui. É só um rascunho por enquanto, tá bom? Então, e agora do LN. Vou fazer de azul para ficar bem diferente. Vou pegar uma cor bem diferente aqui, pegar de roxo. Então, o que nós temos que saber? O gráfico do LN de x. E aí a gente vai melhorando esse gráfico do LN aí, tá? O LN é a mesma função logarítmica, né? Então, ela faz assim, ó. Tem esse formato aqui mais ou menos. E passa no 1. Lembrando, de novo, pessoal, aqui é só uma revisão muito rápida. Estou usando a prancheta eletrônica, que dificulta bastante fazer o gráfico melhor. Mas no caderno você vai caprichar mais um pouco, ok? E aí a gente vai começar, né? O 3 é a expansão. O 4, expansão no y. O 4 é translação no x. O menos 2, né, é uma contração e uma reflexão. E é isso que eu vou mostrar. Eu vou usar, inclusive, aqui o implot para a gente vendo como que você vai fazendo isso. O que a gente vai trazer no final aqui, tá? A gente vai fazer um gráfico só. Deixa eu colocar de preto aqui agora. A gente precisa de um gráfico dessas duas funções. O fato é que quem está no cálculo médico chegou aqui e já deveria saber fazer isso, né? Como a experiência acadêmica e o histórico mostra que os alunos têm muita dificuldade, por isso que estamos fazendo passo a passo aqui, inclusive usando a tecnologia. Para começar, né, eu já posso marcar aqui, ó, menos 0,5 e menos 1 aqui para fazer a reta, tá bom? Mas eu, de qualquer forma, eu vou dar outra pausa aqui no vídeo e aí a gente vai abrir um implot aqui para falar alguma coisa, revisar, tá? Para ajudar vocês. Então lá, pessoal, aqui está o gráfico da função ln de x, como eu falei, que estamos chamando de gráfico elementar, tá? E aí você vai movimentar esse gráfico, tá? De maneira que a gente vai construir o que nós precisamos. Para começar aqui, né? Lá dentro, ó, a primeira coisa, a gente vai fazer o gráfico de ln de x. Vou dar aqui Ctrl I, ó, no implot. Vou colocar o mais 4, só para exemplificar. Já falamos isso na aula e vou resumindo, fazendo algumas coisas aqui, tá? Bem rapidinho. Mais 4, translação. Então, ó, movimentou, estava passando no 1, veio 4 unidades, sentido contrário. É positivo, vai no sentido negativo, ok? Se eu colocar agora o 2x aqui, a gente vai perceber que vai ter uma mudança, tá? Eu vou até editar de maneira diferente aqui já para a gente entender exatamente o que aconteceu. 2x mais 4, ó. Agora o gráfico não está passando mais onde estava. Voltou um pouquinho para cá. Como que a gente vai fazer certinho para a gente saber onde que ele passa? Vai colocar aqui, ó, 2, tá? E colocar em parênteses aqui, que é a mesma coisa, ó, x mais 2, tá? Deixa eu só explicar aqui para ficar bem claro. Uma dica, tá? Bem importante. Ao invés de fazer o gráfico de 3ln de 2x, depois eu coloco o sinal, mais 4, é melhor você fazer o gráfico de 3ln, aí coloco 2 em evidência, x mais 2. Você vai perceber isso, que na verdade a translação é apenas de 2 unidades, tá bom? Então, ó, voltando aqui para o nosso gráfico, vou fazer aqui, vai ficar o mesmo gráfico, ó, e a gente consegue ver certinho. Então, qual que é a sequência certa? Aí eu vou mostrando para vocês como que funciona direitinho, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, o ln, ó, de 2x agora, vamos entender o que está acontecendo aqui. A ideia é essa, para você aprender o gráfico, é isso, ó. Passava no 1, vou voltar de novo, ó, presta atenção para você ver a ordem, tá? Isso aqui era para você descobrir, eu já estou te ajudando. Passava no 1, quando eu coloco aqui o 2, lembra que nós falamos expansão, só que está multiplicando, na verdade é uma contração, né? 2 da ideia de duplicar, na verdade vai à metade. Então, ó, por isso está passando no meio. E agora, quando eu colocar o 2, ele vai afastar 2 unidades, ó. Então, primeiro faz a contração e depois a translação, por isso que dá certo. Então, e está indo para a direita, aí você consegue entender direitinho. Estava passando aqui no cursor, uma unidade veio para cá, 2 unidades veio para cá, que é esse 2 aqui, ó. Só seguir o cursor, tá? Ó, ok? Estava no meio, né? 0,5, veio para menos 0,5, agora menos 1,5. Então, já sei que passa no menos 1,5, ok? E agora, quando eu colocar o sinal de negativo, isso vai ser rebatido, reflexão, né? Então, vou colocar o menos 2 aqui, ó. Então, vou colocar o menos 2 aqui. E aí, a gente vai ver que vai ter uma reflexão, ó. Vou colocar aqui, pronto, refletiu. E aí, olha só a conta. Aqui não pode ser mais, aqui dentro tem que ser menos, tá? Então, o gráfico é esse daqui, ó. Ok? Então, o gráfico é esse daqui. Qual que é a diferença? Está passando no 1,5. Estava no menos 1,5, está passando no 1,5. Tá? O que você tem que escrever é esse gráfico. Está faltando o quê? O 3, né? Então, ó, vai colocar o 3 aqui, que é uma expansão no y. Então, a ideia, pessoal, é ir fazendo passo a passo. Vou diminuir aqui, ó. Tá? Só um exemplo aqui, para você ver como que faz o gráfico,
ok? Tem toda uma lógica, mas você tem que parar, pensar, mostrei lá nos slides. Na aula nós trabalhamos isso, o que importa é isso daqui, tá? E já vou aproveitar aqui para fazer o nosso gráfico da reta, né? Então, vou pegar aqui, Ctrl I, vou duplicar e fazer o gráfico aqui, ok? Menos 2x, a gente acabou de falar desse gráfico aqui, já, né? Ó, menos 1, que eu falei, passa no menos 1, deixa eu colocar de uma cor diferente aqui, vou colocar de azul, ok. Olha lá, como deu certinho, ó. Menos 0,5 e menos 1. Tá? Então, é esse desenho aqui, mais ou menos, é o esboço, nunca vai ficar tão bom assim, que você vai fazer. E, claramente, tem uma raiz positiva e uma negativa, tá? Então, aí você pega os pontos principais, mas, de novo, pessoal, tem que entender, ó, passa no 1,5 e um pouquinho acima do 4. E você vai fazer esses pontos aqui no seu, tá? Passa aqui mais ou menos, né? Se eu estou falando que é 0,5, 1,5 é mais ou menos aqui. E lá para cima no 4, teria que aumentar um pouco aqui, ó, esse gráfico aqui, para ficar melhor um pouquinho. Vou aumentar aqui, passa mais ou menos aqui, tá? E aí você vai fazer os dois gráficos. Aí, vou dar uma pausa, porque no computador é bem difícil fazer isso, e já volto com ele pronto aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui, né, não ficou muito bom, de novo, desenhar aqui no computador não é fácil. Bom, mas dá para ter uma ideia, né? Você vai fazer isso, tentar melhorar isso um pouquinho à mão. Então, aqui é menos 0,5, colocar as principais informações, tá? E aqui é menos 1, ok? Tenta fazer o melhor possível. Então, essa parte aqui da primeira fase é a parte I, que é o gráfico. Okay? Gastei mais um tempinho para ficar as dicas aí para vocês, como que eu faço o gráfico. Resumindo, fazer o gráfico da função G ou H, melhor dizendo, e a função da G, das duas, né? No mesmo plano cartesiano. E aí você vai observar as interseções. Isso vai te dar, né? Informação suficiente aqui para você fazer a próxima etapa. Eu vou fazer do lado aqui, ó. São duas etapas dentro dessa fase, tá? 2 itens, né? Item 2i aqui. Então, a tabela. Aí, olha só, né? Pelo desenho, mesmo que seja só um rascunho, a gente está vendo que existe uma raiz aqui, ó. Ela está um pouquinho para frente do 1,5. Tem uma raiz positiva. Então, eu vou fazer a tabela aqui, por exemplo, x e y, né? Por exemplo, 0, 1, 2, substituindo esse valor na função, tá? Pega a calculadora, faça a conta e veja se trocou o sinal. Isso eu já falei na sala de aula, tá bom? Eu vou só supor aqui, faz essa conta, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí você vai ver que aqui mais, e vamos supor que aqui trocou de sinal, ó, tá bom? Aí você vai fazer assim, ó, troca de sinal. Não esqueça de fazer isso, ok? Como se fossem os dois teoremas. Só para lembrar, teorema 1, né, o teorema 1, existe pelo menos uma raiz, toda vez que troca de sinal é pelo menos uma raiz, e quando a gente olha o desenho só tem uma raiz de fato. E aqui o teorema 2, que a gente vai fazer o gráfico, tá? Não precisa colocar teorema 1, teorema 2, ok? É só para ficar bem claro com a teoria o que está acontecendo. E a gente conclui que existe uma única raiz pertencente ao intervalo 1 e 2, tá bom? E aí, mais uma vez para finalizar, já que é, né? Só você olhar e conseguir utilizar as informações junto com o implot. O implot vai te ajudar bastante, mas não copie, pessoal. Vai fazendo passo a passo para você entender o que está acontecendo. Vou abrir mais uma vez a lista aqui, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, e ver que todos os exercícios são desse tipo. Então, é uma variação da função seno aqui, por exemplo, uma variação da raiz quadrada, uma variação do módulo, função modular, uma variação do E, sempre com, né, a soma, a multiplicação por um número, por exemplo, 2x, menos 2x, tá? Então, não vai aparecer quadrado, não vai aparecer essas outras informações. Quando aparece quadrado, eu estou falando aqui, né, ó, nesse caso é uma função quadrática, não vai aparecer em ln ao quadrado, que daí o gráfico fica um pouco trabalhoso. Seno ao cubo também fica trabalhoso, tá? Então, são esse tipo de função aqui, ó, esses tipos que eu cobrarei, né? Então, tá aqui para você fazer passo a passo, siga isso daí, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no slide, o que nós temos aqui. Então, nós fizemos exercício, e aí fica para o próximo vídeo o início do método da bissecção, tá, pessoal? Valeu, até a próxima!